Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender 50 frases em inglês muito úteis para o dia a dia para você melhorar a sua conversação e a sua fluência. A cada 10 frases novas que eu ensinar, eu vou fazer um pequeno teste para avaliar o quanto você já consegue lembrar. Se você assistir esse vídeo 10 minutos por dia, daqui a alguns dias você já vai ter adquirido mais 50 frases para o seu inglês, para o seu repertório em inglês. Então, vamos começar com a primeira frase. Como eu diria, eu derrubei café na minha camisa. Então, para dizer isso em inglês, eu vou falar I spilled coffee on my shirt. I spilled coffee on my shirt. Não deixe de repetir, é muito importante que você repita várias vezes para você assimilar a pronúncia e memorizar a frase. Falando naturalmente, I spilled coffee on my shirt. I spilled coffee on my shirt. Eu acabei de chegar. Como eu diria isso em inglês? I've just arrived. I've just arrived. Então aqui a gente emenda na hora de falar, né? Então esse just arrived é falado tudo junto. I've just arrived. Você pode me dar uma carona? Então para fazer essa pergunta em inglês vai ser Can you give me a ride? Então aqui também a gente emenda. Can you give me a ride? Can you give me a ride? Próxima é eu volto já. Para dizer isso em inglês eu digo I'll be right back. Aqui, ó, é a contração de I will, que é uma indicação de futuro. Então isso daqui você poderia falar separado, I will. Normalmente as pessoas vão falar junto no dia a dia. Então isso daqui junto você pronuncia all. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Às vezes as pessoas até omitem essa primeira parte e falam be right back. Be right back. O que você ganhou de aniversário? Então, para fazer essa pergunta, a gente diz What did you get for your birthday? What did you get for your birthday? Falando naturalmente, What did you get for your birthday? What did you get for your birthday? Joga isso fora. Para dizer essa frase, a gente diria em inglês throw it away. Throw it away. Então, falando normal é throw it away. Throw it away. As pessoas emendam esse T com o A e elas pronunciam aqui como se fosse um R. Então, elas vão falar it away. Throw it away. Throw it away. Não se atrase. Don't be late. Don't be late. Don't be late. Não desista. Aí você diz don't give up. Don't give up. Aqui também a gente emenda o give com o up. Então você pronuncia give up, como se fosse uma única palavra. Give up. Então para dizer não desista é don't give up. Eu estou com saudades. Para você falar isso, você diz I miss you. Aí as pessoas também aqui vão emendar, então você diz I miss you. I miss you. Eu estou com saudades de você, eu sinto sua falta. I miss you. Eu acho que sim. Então, para dizer isso, a gente diz I think so. I think so. I think so. I think so. Eu acho que sim. Agora vamos fazer então o primeiro teste, foram 10 frases. Vamos ver quanto que você já consegue lembrar. Então, essa frase, o que significa? I spilled coffee on my shirt. Você pode pausar o vídeo se você quiser pensar um pouquinho, mas a resposta é eu derrubei café na minha camisa. Segundo, o que significa essa frase? I've just arrived. I've just arrived. Isso significa eu acabei de chegar. O que significa can you give me a ride? Can you give me a ride? Então a tradução é você pode me dar uma carona? Próxima, I'll be right back. I'll be right back. O que significa essa frase? Então, significa eu volto já. Próxima é What did you get for your birthday? Se alguém te perguntar What did you get for your birthday? O que a pessoa está te perguntando? O que você ganhou de aniversário? Throw it away. Throw it away. Se alguém falar isso para você, o que a pessoa está falando para você fazer?
joga isso fora. E se alguém falar para você, don't be late, é para você não se atrasar. Então, não se atrase. Don't give up. Don't give up. Se eu falar isso para você, o que você entende? Não desista. I miss you. Se eu falar para você, I miss you, o que você entende? Que eu estou com saudades de você. I think so. Quando alguém fala I think so, a pessoa está dizendo, eu acho que sim. Agora vamos para a parte 2, são mais 10 frases e depois a gente faz o nosso mini teste. Vai com calma. Como eu diria isso em inglês? Então, isso daqui a gente fala take it easy. Take it easy. Só que naturalmente as pessoas vão emendar aqui, então elas vão falar take it easy. Take it easy. Então esse T aqui também tem o som de R. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Calma, vai com calma. Pode contar comigo. Como que você diria essa frase? Vai ser You can count on me. You can count on me. You can count on me. Sem pressa. Quando eu quero falar para você não ter pressa. Então, em inglês eu digo take your time. Take your time. Take your time. Take your time. Sem pressa, não precisa se apressar. Preste atenção. Para dizer isso em inglês eu digo pay attention. Pay attention. Pay attention. Presta atenção. Não é da sua conta. Então, para dizer isso, em inglês eles dizem it's none of your business. It's none of your business. É muito importante que você repita do jeito que eu estou falando. It's none of your business. Naturalmente as pessoas vão falar mais rápido, então elas vão dizer it's none of your business. Então aqui é comum eles emendarem o none com o of. Então você ouve muito eles pronunciando como nana. É como se você escutasse um nana. It's none of your business. It's none of your business. É moleza. Se você quer falar que alguma coisa é muito fácil, é moleza, tem uma expressão em inglês que é it's a piece of cake. It's a piece of cake. It's a piece of cake. Então aqui você emenda it's a piece of. It's a piece of cake. Essa palavra aqui, o of, ela é pronunciada com um som de V mesmo, tá? Of. Como se fosse um A aqui fechado e aqui o V, tá? Esse F tem som de V. It's a piece of cake. Me perdoe. Forgive me. Essa é fácil. Forgive me. Forgive me. Me perdoe. É brincadeira. Quando você quer falar que é brincadeira, você diz it's a joke. No sentido que você falou alguma coisa que você estava brincando. Então, it's a joke. It's a joke. Aqui também você emenda it's a joke. It's a joke. Quem te disse isso? Para fazer essa pergunta, você vai falar Who told you that? Who told you that? Who told you that? Quem te disse isso? O that, muita gente conhece como aquele ou aquela, mas também significa isso, essa, esse. Não confunda com o this, que significa este, tá? Este, esta ou isto, ok? Isso não faz sentido. It doesn't make sense. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Aí muita gente pode ficar confusa porque aqui tá isso e aqui foi um it. Você poderia usar o that também, sem problemas. Geralmente, de uma forma neutra, você pode usar o it. Se você não está indicando alguma coisa especificamente, mostrando alguma coisa, você poderia usar o it, que também funciona, tá? Mas você pode usar o that se você falar that doesn't make sense. Também está correto, né? Dá mais ênfase, não tem problema. Vamos para o segundo teste agora, ver quanto que você já conseguiu absorver, quanto você consegue lembrar aqui dessa segunda sequência. Então,
que significa take it easy? Take it easy. Significa vai com calma, calma. Segundo, o que significa you can count on me? Então, essa frase está dizendo que você pode contar comigo. Próxima. Se eu falar para você, take your time, o que eu estou dizendo? É para você não se apressar, sem pressa, tá? Faça no seu tempo. Próxima é pay attention. O que significa pay attention? É preste atenção. It's none of your business. Se eu falar isso para você, eu estou dizendo que não é da sua conta. It's a piece of cake. O que significa it's a piece of cake? Literalmente significa que é um pedaço de bolo. Só que é uma expressão que eles usam para dizer que alguma coisa é muito fácil, é moleza. Próxima é forgive me. Forgive me significa me perdoe. It's a joke. It's a joke significa é brincadeira. Who told you that? O que você entende dessa pergunta? Então ela está dizendo, quem te disse isso? It doesn't make sense. It doesn't make sense significa isso não faz sentido. Ou simplesmente não faz sentido. Agora vamos para a parte 3. Mais uma sequência de 10 frases. Depois a gente faz o nosso mini teste. Como você diria, ninguém sabe o que aconteceu? Para dizer essa frase em inglês, a gente usa nobody knows what happened. Nobody knows what happened. Nobody knows what happened. Você pode me dar uma mão? No sentido de você pode me dar uma ajuda. Então aqui, em inglês, você poderia dizer can you give me a hand? Aí aqui a gente emenda também na hora de falar. Can you give me a hand? Can you give me a hand? Não é minha culpa. Como é que você falaria que não é a sua culpa? Então, em inglês a gente diz it's not my fault. It's not my fault. It's not my fault. Aqui, esse AU tem som de O. Fault. Que horas começa? Quando você está se referindo a alguma atividade, a algum evento, que horas esse evento começa? Então, você perguntaria what time does it start? What time does it start? Então, aí, falando normalmente, a gente diria what time does it start? Então, aqui a gente fala o T uma vez só, what time, e não what time, tá? What time. E aqui o does it, a gente emenda, does it. What time does it start? What time does it start? Algum problema? Como é que você diria isso em inglês? Is there a problem? Is there a problem? Então, esse is there está perguntando se há algum problema. É o verbo haver aqui. Há algum problema? Há um problema, literalmente. É isso. É importante você entender que as frases expressam ideias. Então, aqui você poderia traduzir, obviamente, como há um problema, há algum problema, tem algum problema. Então, lembra sempre de fazer a equivalência da ideia e não literalmente palavra por palavra. Então, se você vai perguntar para alguém se há algum problema, se tem algum problema, então em inglês você perguntaria dessa forma aqui. Is there a problem? Não é nada grave. Como é que você diria que não é nada grave? Né? Alguma situação que aconteceu. Então, em inglês você diz it's nothing serious. It's nothing serious. Então, aqui é nothing e aqui é serious. Esse finalzinho aqui a gente pronuncia com o som de us. It's nothing serious. It's nothing serious. Não é nada sério, não é nada grave. Posso ficar aqui? Can I stay here? Can I stay here? Can I stay here? Não é permitido. Como que você diria que não é permitido? Quando a gente quer falar que não pode fazer alguma coisa porque não é permitido, em inglês eles vão dizer it's not
allowed. It's not allowed. Aqui o final é out. It's not allowed. E aí, novamente, eles emendam aqui not allowed. Então, esse T fica com o som de R. O T geralmente vai ter o som de R, no inglês americano principalmente, quando ele estiver no meio de duas vogais. Tá? Por isso que acontece isso. Not allowed. It's not allowed. Você tem um canudinho? Aqui é uma pergunta, faltou a interrogação. Você tem um canudinho? Um canudinho de refrigerante? Então, em inglês, a gente perguntaria: Do you have a straw? Do you have a straw? Do you have a straw? Aqui, esse AW também tem som de O, straw. O mais rápido possível. Quando você quer dar essa resposta, você quer dizer que precisa de alguma coisa o mais rápido possível. Então, qual expressão você usa? Vai ser as soon as possible. As soon as possible. Então, quando as pessoas falam naturalmente, você vai pronunciar as soon as possible. As soon as possible. Aqui no finalzinho é possible. Possible. Não se pronuncia esse I como I. É um possible. Vamos lá então para o teste número 3. Foram mais 10 frases. Agora vamos ver quantas você consegue lembrar, você já consegue identificar. O que significa a frase Nobody knows what happened? Então, essa frase significa ninguém sabe o que aconteceu. A próxima é Can you give me a hand? Você lembra o que significa Can you give me a hand? Essa pergunta é Você pode me dar uma mão? Me dar uma ajuda? Próxima, It's not my fault. Se você ouvir essa frase, o que significa? It's not my fault. Ela significa não é a minha culpa. What time does it start? What time does it start? Então, o que eu estou perguntando aqui? Estou perguntando que horas começa alguma coisa, algum evento. Is there a problem? Is there a problem? Se eu perguntar isso, o que eu estou perguntando para você? Se tem algum problema. It's nothing serious. Se eu chegar e falar para você, it's nothing serious, o que você entende? Aí eu estou dizendo que não é nada grave, não é nada sério. Can I stay here? Se eu falar isso, se eu fizer essa pergunta, can I stay here? Você entenderia? Estou dizendo, posso ficar aqui? It's not allowed. It's not allowed. Se eu falar isso para você, o que você entenderia? Você deve entender que não é permitido, não pode fazer. Do you have a straw? Do you have a straw? O que eu estou perguntando para você? Estou perguntando se você tem um canudinho de refrigerante. Se alguém responder para você, as soon as possible, o que a pessoa está dizendo? Ela está dizendo o mais rápido possível. Bom, agora vamos para a parte 4, mais 10 frases para você aumentar o seu repertório em inglês, depois a gente faz o nosso mini teste. Isso é incrível. Como a gente diria essa frase? Então a gente fala That's amazing. That's amazing. Existem outras possibilidades, essa é uma delas. That's amazing. Faça de novo. Como é que eu pediria para alguém fazer alguma coisa novamente? Então, em inglês eu digo do it again. Do it again. Aqui, normalmente as pessoas vão emendar também, então elas vão falar it again, com som de R. Então você pronuncia do it again. Do it again. Aqui o final é um som de E, again. Então, do it again. Faça novamente, faça de novo. Confia em mim. Se eu quiser falar essa frase, como que eu diria? Então, em inglês a gente diz trust me. Trust me. Trust me. Confie em mim. Estou ocupado. Eu estou ocupado. Então, como você diria isso em inglês? Uma frase bem útil. I'm busy. I'm busy. Então, as pessoas vão normalmente falar assim. Esse I'm é a contração de I am, de eu estou, mas normalmente você pode simplesmente colocar a forma contraída. I'm busy. I'm busy. Eu estou ocupado. Estou perdido. Como eu diria isso em inglês? Você diz I'm lost. I'm, que é eu estou, e lost, perdido. I'm lost.
eu estou em casa. Então você vai dizer I'm home. I'm home. Eu estou preocupado. I'm worried. I'm worried. Eu não dormi bem ontem à noite. Então, para dizer essa frase em inglês, eu diria I didn't sleep well last night. Então, falando mais naturalmente, I didn't sleep well last night. I didn't sleep well last night. Não tem graça. Como é que você falaria isso? Ah, isso que você fez não tem graça. Então, em inglês é It's not funny. It's not funny. It's not funny. It's not funny. Você terminou? Como é que eu perguntaria isso para você? Então, em inglês eu digo Are you done? Are you done? Então, essa é uma expressão muito usada para perguntar se alguém já terminou o que estava fazendo. Existem outras formas, essa é uma das mais comuns. Are you done? Are you done? Agora vamos fazer o nosso teste número 4. Vamos ver o que você já conseguiu absorver dessa quarta sequência. O que significa That's amazing? Então, essa expressão significa isso é incrível. Próxima é Do it again. Se você ouvir Do it again, o que significa? Então, a tradução é faça de novo, faça novamente, faça isso novamente. Trust me. Se eu falar para você trust me, o que eu estou dizendo? Confie em mim. E se eu falar para você I'm busy? I'm busy? Eu estou ocupado. E se eu falar para você I'm lost? O que significa? Então, significa eu estou perdido. Se eu digo I'm home, eu estou dizendo que eu estou em casa. E se eu falar I'm worried, qual que é o significado? Eu estou preocupado. I didn't sleep well last night. Se eu falar para você isso, I didn't sleep well last night, significa eu não dormi bem ontem à noite. It's not funny. Então, se eu falar it's not funny, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que não tem graça, isso que você fez não é engraçado. Are you done? Se eu perguntar para você, are you done? O que eu estou perguntando? Eu estou te perguntando se você já terminou. Agora vamos para a parte número 5, a última parte do nosso vídeo, e depois tem um mini teste para a gente fechar então as 50 frases desse vídeo. Eu preciso descansar. Como eu falaria isso? Então eu digo I need to rest. I need to rest. Você está pronto? Are you ready? Are you ready? Aqui também esse D a gente acaba pronunciando como se fosse um R, por isso que é ready, ready. Are you ready? Você decide. Se você me perguntar, aonde a gente poderia ir hoje à noite? Eu falo para você, você decide, isso é com você. Então, em inglês, essa expressão a gente usaria It's up to you. It's up to you. Falando normalmente, it's up to you. A gente emenda aqui, it's up to you. It's up to you. Eu vou me atrasar um pouco. Como que eu diria essa frase? Então, em inglês a gente diz I'm going to be a little late. I'm going to be a little late. E aí, normalmente, a gente pode falar I'm going to be a little late. Muitas pessoas emendam o going to na hora de falar. Então é muito comum na linguagem do dia a dia as pessoas pronunciarem o going to como gonna. Então você pode falar I'm gonna be a little late. I'm gonna be a little late. Então é a linguagem mais rápida. Eu consigo fazer isso. Como é que você diria essa frase? Então, I can do it. I can do it. I can do it. Aí, novamente, o isso sempre está se referindo a alguma coisa. Então, você pode usar o it, que é uma forma neutra de você se referir a alguma coisa. E você poderia colocar o that também, sem problemas. Tá? Você poderia dizer I can do that. Ou simplesmente I can do it. Eu não acredito. Como é que você diz isso? Eu não acredito. I can't believe it.
I can't believe it. Aqui também a gente junta, né? Essa letra E aqui não é pronunciada, então você já pula do som do V para o it. Fica vit aqui no final. I can't believe it. I can't believe it. É a sua vez. Como eu diria, é a sua vez. Então, em inglês, a gente diz it's your turn. It's your turn. It's your turn. Você tem razão. Como eu diria, você tem razão. Então, a gente diz you're right. You're right. Aqui a contração de you are. Normalmente as pessoas acabam falando isso tudo junto, então você pronuncia your. A mesma pronúncia de your, que significa seu, tá? Então, essas duas palavras têm a mesma pronúncia. Your. You're right. You're right. O que você quer dizer? O que você quer dizer com isso aí que você disse? Então, para fazer essa pergunta em inglês, eu digo what do you mean? What do you mean? Essa é uma pergunta muito comum que eles costumam falar rápido, então você vai ouvir as pessoas falando what do you mean? Então aqui, ó, é como se você escutasse esse what do you, eles falando como what do you? What do you mean? What do you mean? Então você fala assim, que é o jeito natural de se falar. What do you mean? O que você quer dizer? Eu estou com sede. Como você diria, eu estou com sede? Então, em inglês vai ser I'm thirsty. I'm thirsty. Então, esse IR aqui você pronuncia com o som de thirsty. I'm thirsty. Muito bem. Agora vamos fazer então o nosso último teste. Vamos ver quantas dessas últimas 10 você consegue lembrar ainda. E claro, revise o vídeo pelo menos 10 minutos por dia, que aí você vai conseguir lembrar de todas essas frases e começar a usá-las. I need to rest. O que significa essa frase? Então ela significa eu preciso descansar. Are you ready? Se eu perguntar para você, are you ready? Eu estou perguntando se você está pronto. It's up to you. O que significa it's up to you? Então, essa expressão significa que você decide, é com você, tá? Estou passando a bola para você decidir. I'm going to be a little late. O que significa essa frase? I'm going to be a little late. Então, aqui eu estou dizendo que eu vou me atrasar um pouco. I can do it. Se eu falar para você, I can do it, eu estou dizendo que eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer. I can't believe it. Se eu falar para você, I can't believe it, o que eu estou falando? Eu estou dizendo que eu não acredito. Estou surpreso com essa situação, eu não acredito nisso. It's your turn. Se eu falar para você, it's your turn, eu estou dizendo que é a sua vez. You're right. You're right. Agora eu estou dizendo o que para você? Estou dizendo que você tem razão. Você está certo, você tem razão. You're right. E se eu perguntar para você, what do you mean? Ou mais naturalmente, as pessoas vão falar, what do you mean? Se alguém virar para você e falar, what do you mean? A pessoa está falando, o que você quer dizer? Como assim? E se eu falar para você, I'm thirsty? Eu estou dizendo o que para você? I'm thirsty, que eu estou com sede. Então, se você quiser mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários para eu saber e se inscreve aí no canal para você acompanhar as nossas aulas.